parece que o Flamengo segue interessado em algum modelo, virar algum modelo de SAF, né? Vender uma parte, né? Sim, eles querem fazer algo parecido com o que o Bayern de Munique fez. O que fez o Bayern de Munique? O Bayern ele viabilizou a aquisição da Allianz Arena, vendendo 24,9%. Fala um pouquinho da possibilidade do De La Cruz vir para o Flamengo em 2024, Mauro. Olha, a questão do De La Cruz é o seguinte, o Flamengo só consegue tirar o De La Cruz... Só para explicar para a galera aqui da Action Live, como é que está a situação dessa renovação? E aí, só uma informação também, nossa reportagem falou com o empresário do Bruno Henrique, que falou que o Gabriel só consegue ser um jogador importante porque ele joga no Flamengo. Ele passou por outros clubes onde ele não conseguiu se destacar. Ele passou pela Inter de Milão e passou pela Benfica, que é o clube mais popular de Portugal. E não conseguiu se firmar. Você acredita que o Flamengo vai avançar para ter o estádio ali no gasômetro? Olha, eu tenho algumas informações que eu estou trabalhando nelas, né? Mas eu posso só dizer o seguinte, aqui de antemão. O Flamengo provavelmente vai conseguir esse terreno. Tá? Ele vai com tudo para conseguir o terreno, mas é uma operação muito complexa. Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aqui, né? Vídeo de informações sobre o nosso Flamengo. E o Mauro César Pereira aqui trouxe bastante informações sobre renovação de contrato, sobre a situação do estádio do Flamengo, que o Flamengo pode estar muito perto de conseguir o terreno lá no gasômetro, sobre De La Cruz, sobre a treta do Gabigol no aniversário do Flamengo, sobre as postagens polêmicas dele, e ainda sobre a situação de SAF. Landim está querendo, entre aspas, né, vamos dizer assim, querer transformar o Flamengo em SAF. E o Mauro César Pereira, né, trouxe alguns detalhes sobre a situação de SAF dentro do Flamengo, né. Então, vamos embora com mais um vídeo. Já vai deixando seu like. Hoje o vídeo está com bastante informação sobre o Flamengo. Já vai deixando seu like aí, né, para ajudar o canal. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, né, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E compartilhe o vídeo com geral. E vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto aí. Créditos ao canal da S1 Live. Vamos embora. No dia do aniversário fez um discurso interno. Parece que o Flamengo segue interessado em algum modelo, virar algum modelo de SAF, né? Vender uma parte, né? Sim. Como é que está essa situação hoje? O Flamengo pretende virar... Não é virar SAF. O Flamengo pretende fazer algo... O Fortaleza é a mesma coisa. Eles querem fazer algo parecido com o que o Bayern de Munique fez. O que fez o Bayern de Munique? O Bayern ele viabilizou a aquisição da Allianz Arena, vendendo 24,9% do futebol, especificamente do futebol, para o Allianz, que comprou o name right, para a Adidas, que fez uma parceria ainda mais longa com o Bayern, né? E aí teve luvas e tal, o dinheiro foi injetado, um contrato muito longo. E a Audi, que também é uma empresa que faz lançamento dos carros e tudo, associa ao Bayern, usa lá a estrutura do clube, o estádio, para fazer seus lançamentos e tal. E que quer ter o seu nome, sua marca atrelado ao Bayern de Munique. Foi isso. O Flamengo pensa em fazer algo parecido, ou seja, vender 24%, 25%, né, algo em torno disso, mantendo o total controle sobre o futebol. Ou seja, hoje, o que acontece? O Vasco, por exemplo, para você entender, o clube Vasco, tem 30% do futebol. Então, Pedrinho, que foi eleito presidente, ele não tem poder de decisão, porque os 70% ficaram com a 777. Ele pode, de alguma forma, tentar participar, mas a palavra final não será do Vasco, será da 777 que comprou. Quando você vira SAF, você cria um novo CNPJ, é uma empresa. É Sociedade Anônima do Futebol. Você descola o futebol, cria um CNPJ e o futebol fica à parte. A ideia do Flamengo é vender algo em torno de 25% para investidores, como fez o Bayern, arrecadar um montante significativo que viabilizaria, pelo menos, boa parte da construção do estádio. É mais ou menos essa a ideia. E aí você vai ter 75% ainda pertencendo ao clube. Ou seja, o clube não perde o controle sobre o futebol. Então, o presidente do Flamengo continua tendo o domínio sobre o futebol do Flamengo. E não como acontece no Botafogo, que o John Textor comprou as ações em totalidade, a maioria, ou o caso da 777 com o Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro. Tá? Então, esse é o modelo apresentado. A ideia é essa, passa por aí. E eu acho que, se for executada de uma maneira inteligente, razoável e transparente, né, para todos, é uma ideia para ser levada adiante, sim, estudada, porque seria uma maneira do Flamengo arrecadar, quem sabe. Aí tem que ver o seguinte, quanto o Flamengo consegue arrecadar aí?
Isso tem que ser apresentado de uma forma concreta, não com números evidentemente chutados. Eu acho que isso ele vai fazer. Tem um estudo profundo de mercado, conversas com empresas para sentir qual a temperatura e avaliar quanto o Flamengo conseguiria arrecadar. Se o Flamengo conseguir arrecadar alguma coisa em torno de 1 bi, vendendo aí 25%, bem, isso aí viabilizaria boa parte da obra do estádio. E aí o Flamengo poderia pensar no estádio a partir do momento que conseguir o terreno lá do gasômetro, que é a prioridade do clube para esse projeto. E que depende do Maracanã, tá? Tem nada a ver com o Maracanã. Maracanã é história. Você acha que pode ser uma ação boa para o Flamengo essa venda de uma Pode, se for uma coisa feita de forma transparente, aprovando no conselho, o torcedor sabendo como vai ser, também que tem interesse, e com a convicção de que o mercado vai injetar essa grana. Isso você tem que pesquisar e estudar bem antes. Eu acredito que vou pegar 1 bilhão. Aí você bota 25%, arrecada 100 milhões, não resolveu nada. Esse é o ponto. Então, acho que aí tem um trabalho, tem um dever de casa antes. Tem que haver uma certeza de que um valor mínimo será arrecadado com essa venda. Não dá para vender 25% do Flamengo a preço de banana, né? Então, nem lançar a SAF e ninguém comprar porque é muito caro. Porque até agora, o que nós tivemos no Brasil, é aí que vem a grande questão. Por isso que eu falo, tem que ser uma coisa transparente e muito bem estudada. Só quem comprou clubes aqui no Brasil pegou clubes quebrados ou num caminho ruim, ou desesperados até. Tanto o Vasco, Botafogo como o Cruzeiro passavam por uma situação de total desespero. E aí foram comprados. Seria um investimento diferente. Eu não vou ter o controle do futebol, mas eu vou ter ações do futebol do Flamengo, que hoje é sólido, estável e é um clube vencedor, né? Isso motiva o mercado, isso atrai investidores. Isso aí que eles vão ter que mostrar e comprovar e executar na prática. Então, assim, eu acho que as ideias devem ser colocadas adiante, apresentadas e discutidas. E com maior profundidade. De novo, é a mesma coisa. Quem sou eu para dizer que esse negócio vai dar certo ou não? Eu não tenho conhecimento profundo a respeito disso. Agora, a gente vai ouvir pessoas, tudo mais, para formar opinião, né? Então, cabe a quem tem a ideia convencer os demais, no caso, o conselho e tudo mais, para aprovar um negócio desse. Eu não vejo nenhum problema desde que o Flamengo continue controlando o futebol, tendo mais de 50%, no caso, teria 75%, algo próximo disso, e com a certeza de que a grana vai entrar. Esse é o ponto. Que vai entrar dinheiro realmente. Quantia significativa. Tem que ser coisa de um bi para cima. Eu vejo muita gente com medo, Mauro, algumas pessoas falando na rede social, falando assim, porque a atual diretoria quer se perpetuar no poder, porque vai vender uma parte, aí o Landim de repente não pode ser presidente, aí poderia vir de ser outro, mas isso não muda, a política nada muda do Flamengo, né? Igual, tem nada a ver uma coisa com a outra. O presidente vai ser eleito a cada 3 anos. Aí as pessoas estão confundindo a venda de um percentual do clube menor com mudança no estatuto para o cara se reeleger e ficar de eterno no poder. A discussão me parece que é outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando especificamente da SAF modelo Baia, que é o que o Fortaleza também quer fazer. Ou está fazendo. Já li que o Fortaleza também tem essa inspiração aí do Baia. Inclusive, eles foram lá, né? Os dirigentes do Flamengo foram na Alemanha há alguns meses, foram lá conhecer o Baia, conhecer por dentro e como funciona e tal, enfim. O Flamengo quis muito, né, na última janela, não conseguiu, né? E você informou que o Flamengo vai investir pesado aí para trazer o De La Cruz, uruguaio. Se quiser trazer detalhes para a gente, Mauro, o Flamengo então está decidido que vai tentar mais uma vez o De La Cruz. Parece que o empecilho continua sendo o River, né? Que não vai facilitar em nada o negócio. Fala um pouquinho da possibilidade do De La Cruz vir para o Flamengo em 2024, Mauro. Olha, a situação do De La Cruz é o seguinte: o Flamengo só consegue tirar o De La Cruz se porventura pagar à vista, ou seja, pagar os 16 milhões de dólares à vista. Que é a multa, o jogador tem contrato com o River Plate, tá? E o valor fixado dele é 16 milhões de dólares. O River tem 30% do atleta, mas o contrato hoje atrela o River Plate. Então o Flamengo tem que pagar ao River Plate 16 milhões, e aí o River Plate, que tem um acerto com o Liverpool do Uruguai, tem que repassar o equivalente a 70% para eles. Se o River Plate não repassar,
Aí o Liverpool do Uruguai vai lá na FIFA, vai no CAS, vai recorrer. Ó, me deve essa grana. O jogador é meu, 70%. Mas o pagamento tem que ser feito ao River, que detém um jogador sob contrato até o final de 2025. Para isso, tem que pagar como? À vista. Que quem paga é o jogador. O jogador paga a multa e vai embora. Na verdade, ele não tem esse dinheiro. Quem vai dar o dinheiro é o clube interessado em contratá-lo. Então, o Flamengo precisa, para tirar o De La Cruz, tem que ser na multa, na marra. Com o jogador, já fizeram contato, já existe alinhavado a questão contratual, quanto vai ganhar e tudo. O jogador quer vir, já sinalizou. No caso, o staff do jogador, o empresário do jogador já conversou, Flamengo. O Flamengo já deu, que nem o Rossi, né? Já deixou a coisa amarrada. Só que o Rossi está em final de contrato. O Flamengo esperou. O De La Cruz tem contrato de mais 2 anos. Então, o Flamengo vai ter que pagar os 16 milhões de dólares à vista se quiser ficar com ele. Está disposto a fazê-lo. Tá? O Flamengo tem dinheiro em caixa, mas, evidentemente, dá uma apertada você comprar um jogador desse à vista, porque geralmente essas contratações são feitas a prazo. Você paga em parcelas semestrais, durante 3, 4 anos. Significa também que o Flamengo tem dinheiro a receber da venda do Matheus França, da venda do João Gomes, jogadores que foram vendidos esse ano, que certamente não foram quitados totalmente pelo Wolverhampton e pelo Crystal Palace. Então, Lázaro também, de repente. Tem o Lázaro, que foi para o Almeria. Então, tem grana para cair aí na conta. Geralmente, o que você faz? Eu vendi esse jogador, vou comprar esse aqui, e aí, quando eu receber desse clube, eu pago essa parcela e tal. Mas o Flamengo pode, eventualmente, antecipar esses recebíveis, como quem desconta antes uma promissória, mal comparando, capitalizar esse dinheiro antes. Então, o Flamengo sabe que é uma operação que dá uma apertadinha no cinto, digamos assim, mas que dá para fazer. E aí o lado bom, se você pagar à vista também, você não fez nenhuma dívida com esse jogador. A grana que entrar na frente não vai ser para pagar o De La Cruz, já está pago. E está decidido a trazer o jogador. O Flamengo quer o jogador, sim, e acho que vai acabar trazendo. Já deve ter o aval do Tite, porque né? pagando a multa não tem papo, entendeu? Pagando a multa, o River Plate pode fazer nada. Não pode fazer rigorosamente nada. E não tem como negociar. O River te dou 30%, eu acerto que a parte de 70% do Liverpool pagando parcelado, porque o River não quer papo. Ele quer a grana. Então o Flamengo teria que fazer o depósito da multa integral, no caso o jogador, né, por intermédio do Flamengo. Aí o cara faz o quê? O cara vai pagar a multa e ele já tem ali um contrato assinado com o Flamengo. Já pré-assinado. Tudo é feito dessa maneira, mais ou menos. Então ele já seguiria. Eu acho que seria um grande reforço. Um jogador de nível de seleção, um jogador de Copa do Mundo, um jogador agressivo, participa muito do jogo sem bola, é um cara que recompõe, que corre muito, bate falta, né? Chega bem na área. A questão das lesões, assim, eu estava vendo aqui o retrospecto das lesões dele. Ele não tem tantas lesões graves assim. Teve essa cirurgia no joelho, mas já se recuperou no primeiro momento. Mauro, parece que essa cirurgia nem foi só uma lesão, né? Também era algo a mais, uma reparatória para ele evitar lesões. Também tinha algo assim, né? Sim, então, assim. E é claro que o jogador passaria por um exame médico do clube, né? O clube não vai contratar o jogador sem examinar, sem passar por todos os cuidados. Então, é provável que faça a contratação. Eu acho o seguinte: a gente que acha, poxa, mas como é que o clube brasileiro paga tanto dinheiro por esses jogadores? Eu acho o seguinte: o Flamengo atingiu um patamar muito elevado. O Flamengo tem hoje um faturamento muito alto. Então, tem que contratar jogador bom. Agora, tem que contratar jogador bom, tem que entender que o jogador ele precisa de um tempo para se adaptar, e os técnicos têm que ter tempo para trabalhar. Não tem que dar ouvido para torcedor que fica em rede social pedindo cabeça de técnico, ou jornalista que pede cabeça a todo instante. A todo instante. Ninguém consegue montar um time de uma hora para outra. É preciso paciência, um mínimo de tempo, gente. Os exemplos estão aí na cara. E quando o Flamengo conseguiu remontar rapidamente um time ou outro, foi ali, sabe, na qualidade do elenco, mas sem um alicerce. O Flamengo não consegue criar um alicerce de um time sólido, que tenha continuidade. Não é possível isso continuar assim, gente. E assim, até hoje, assim, é o que eu falo. O torcedor pensa, não, quando você fala do Vitor Pereira, o cara acha que o Vitor Pereira é uma porcaria. Porque acha que tudo de errado que houve é culpa do Vitor Pereira. O Paulo Souza, tudo que deu errado, o Paulo Souza foi errado. Tudo que deu errado com o Ceni foi culpa do Ceni. Não teve culpa de jogador, de calendário, de dirigente, de má preparação, de férias excessivas, nada. É só o técnico, cara. Isso é uma coisa doentia. Isso está sabotando o próprio Flamengo. Então não adianta trazer De La Cruz, trazer ninguém, se você continuar com essa política maluca, que é patrocinada pelos dirigentes, que embarcam na onda dessa Flamimimi, que nunca está satisfeita com nada e que acha que entende de futebol mais do que todo mundo, mas não sabem nada. Só prejudicam o clube.
a gente estava falando do Gabriel, só para você trazer informação sobre a renovação do Gabriel, né? Que parece que foi congelada, que está na mão do Landim. Só para explicar para a galera aqui da S1 Live como é que está a situação dessa renovação. E aí, só uma informação também, nossa reportagem falou com o empresário do Bruno Henrique, que falou que realmente a renovação do Bruno Henrique já foi assinada. O Flamengo só não anunciou porque não quis, né? E aí, eu não sei nem se isso é legal, cara, para o jogador, porque eu fico imaginando a cabeça do jogador. Pô, estou com medo de me anunciar, enfim. O Mauro pode até dar um pitaco sobre essa questão do Bruno Henrique. Mas e a renovação do Gabriel, Mauro? Eu acho que o Bruno Henrique, assim, ele sabe que está assinado, ele assinou, ele deve estar tranquilo quanto a isso. Acho que estão esperando ele fazer uma boa partida para anunciar. Ele teve jogos ruins, e aí acho que aí muita gente começou, como fritam os técnicos, né? Isso que eu acho injusto. Gente querendo já fritar o Bruno Henrique, dizendo que ele não serve para nada porque ele teve 2 jogos ruins. O cara que foi um dos poucos a se salvar nesse ano, que voltou da lesão jogando bem, um cara que encarna a camisa do Flamengo, um cara que não se mete em polêmica, está sempre só ali trabalhando, jogando e bem, e que renovou o contrato. Enfim, como eu penso. O Gabriel, assim, a renovação foi alinhavada, digamos assim, pelo departamento de futebol. Há uma fortíssima oposição de dirigentes diversos, né? Vários vice-presidentes, diretores, praticamente unânime, ninguém concorda com a renovação nesse momento, dando um aumento de salário para o jogador que tem contrato até o final do ano que vem. Ou seja, é possível observar o seu comportamento no final desse ano, a sua volta das férias, o início da temporada que vem, para conversar depois com muita calma sobre a renovação de contrato. Então, ela não deve andar. Aí a decisão vai ficar com o presidente do Flamengo, com o Landim. Eu até outro dia dei um palpite de que... Foi só um palpite, tá? De repente, num momento mais calmo, assim, né? Começo do ano, contrata um jogador e tudo, de repente assina e dá informação. Mas não sei se vai ser assim, não, tá? Desconfio que não vão renovar, não. Que vão deixar para o ano que vem. Pelo que eu andei ouvindo ontem, tudo me leva a crer que não vai ter renovação por enquanto, não. Que isso vai ficar mesmo para o ano que vem, e acho que é o correto. Acho que é o correto. A discussão tem que ser... Só se justificaria uma renovação agora se o Gabriel estivesse jogando no seu auge, sua melhor forma, e o Flamengo, para não correr nenhum risco de perdê-lo, já garantiria e daria a ele, aí com merecimento, um reajuste salarial. Agora, o jogador está jogando mal, não se sabe se vai jogar bem. Alguém pode achar que vai jogar bem, mas quem vai ter certeza? É uma temporada inteira ruim, gente. Esse é o ponto, não é um período ruim, é uma temporada inteira muito abaixo. Então, alguém pode achar. Agora, se você que acha, você que está nos acompanhando, que acha que ele vai voltar a jogar como nunca, tivesse que colocar a sua assinatura ali como responsável pela renovação, você faria isso? É fácil falar. Então, a responsabilidade está com o Landim. Acho que não vai rolar, não. Acho que eles vão empurrar isso mais adiante. Que é o certo. Preciso lá na frente. Eu também acho. E, Mauro, tem nenhuma informação nova em relação ao Felipe Rodrigo Caio, né? O Felipe Luiz Rodrigo Caio. A princípio não ficam, né? Não ficam, a princípio não. Qualquer coisa diferente do que a não renovação dos contratos desses 2 jogadores terá sido um reflexo de algum fato novo que, porventura, venha a acontecer. Hoje a decisão já tomada há meses é de não renovar com nenhum dos 2, mas é possível que, de repente, faça uma renovação de contrato para o Felipe Luiz se despedir no Campeonato Carioca, como se especulou, fazendo alguns jogos. É possível que o Tite queira ficar com o Rodrigo Caio e eles façam alguma composição. Porque depois que acabar o Campeonato Brasileiro, eles vão fazer uma avaliação geral para tomar as decisões e definir alvos no mercado. Já existe um ou outro alvo, caso do De La Cruz, né? Mas isso vai ser feito após a última rodada do campeonato, começo de dezembro. Antes das férias, o pessoal sai de férias, o Tite, a diretoria, eles vão se reunir e vão tomar as decisões. Então, pode acontecer, do Tite falar, eu queria contar com o Rodrigo Caio no Carioca, dá uma chance para ele. Digamos, estou dando um exemplo, tá, gente? Não é informação. Tá bom, mas o jogador custa tanto. Como é que eu vou fazer? Vou fazer um contrato de mais um ano? Chama ele, vê se ele aceita uma condição específica. Aí o Flamengo pode falar, você quer prorrogar mais tantos meses, jogar o estadual? O Tite quer te dar a chance. Agora, eu tenho para você isso aqui, ó, né? Aí vai apresentar a proposta do Flamengo. Porque tem uma outra questão. Ficar com o Rodrigo Caio, ficar com o Felipe Luiz, significa ocupar espaços no elenco. E aí vai contratar um zagueiro lateral quando? Tem isso também. Primeiro, acho que a gente tem que entender uma coisa, né? Deve haver gratidão do torcedor para com aqueles que levam o clube pelo qual torce a conquista, sem dúvida. Mas também tem que haver gratidão dos personagens em si,
técnico, jogador, quem for, com o clube e sua torcida, porque se não existisse o clube e a torcida, esse profissional jamais teria alcançado essa idolatria, esse sucesso. O Gabriel só consegue ser um jogador importante porque ele joga no Flamengo. Ou se jogasse um outro clube importante como o Flamengo, né? Ele passou por outros clubes onde ele não conseguiu se destacar. Ele passou pela Inter de Milão, um dos maiores times da Itália e da Europa, né? Vice-campeão europeu, inclusive, na última temporada, e passou pelo Benfica, que é o clube mais popular de Portugal, e não conseguiu se firmar. Foi o Flamengo que ofereceu ele a oportunidade de se destacar como emprestado, depois foi buscá-lo, o cercou de grandes jogadores, colocou para comandá-lo, ele e os seus companheiros, um técnico como Jorge Jesus. Mas foi acidente, não sabia que era o Jorge. Não estou discutindo os meios, estou discutindo o que aconteceu, tá? Então o Flamengo permitiu a ele isso tudo. Ele entendeu muito bem o funcionamento das coisas no clube, como é que a torcida se comporta, e até pela conduta, pelo comportamento, não só pelos gols, ele conquistou os torcedores. O Gabriel ele entende muito bem o que é o Flamengo, pelo seu espírito irreverente, provocador. Ele tem realmente muitas características do rubro-negro. A torcida do Flamengo tem muito disso também. Embora o Zico fosse muito mais equilibrado e discreto, né, nesse aspecto. Mas o Gabriel, ele de fato, ele encarnou bem o rubro-negrismo em dado momento. E isso sempre foi muito elogiado. Mas o que ocorre nesse ano é algo que não dá para passar em branco. É um desempenho muito ruim de um jogador que não está lá fazendo favor, não. Ele está lá sendo pago e muito bem pago. E em dia. Então, o clube o remunera de forma compatível, né, com aquilo que ele fez por merecer e por isso espera muito. O torcedor também. E o que a gente vê é uma temporada muito ruim, tecnicamente, nenhuma manifestação de autocrítica. Nas suas últimas palavras em público, que foi após a perda do título para o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele teve uma participação até constrangedora, naqueles minutos que esteve em campo no Morumbi, e muito fraca também no Maracanã. Aliás, aí uma opinião minha de muita gente, um dos erros, ou grande erro do São Paulo no Flamengo foi, no jogo final do Maracanã, tê-lo colocado como titular e não outro jogador de meio campo, e o Pedro, deixando na reserva, como fez, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né? O Flamengo venceu. Então, lá no Newton Santos, no Engenhão, ele nem entrou no jogo, porque a fase dele já não era boa. Ele só jogou aquela partida muito mais, é o que se falava, não, o Gabriel em decisões ele aparece, na hora decisiva, sim, já apareceu, mas não significa que vai aparecer sempre. Não existe essa lógica. Só para você recomendar, então, né, porque eu vi que você falou, o Chica, né, ele botou um vídeo bem bacana sobre a questão do terreno do gasômetro, ali que o Flamengo pode querer construir um estádio. Se quiser fazer bem um resuminho, primeiro recomendando o conteúdo, né, o conteúdo realmente muito bom. Você acredita que o Flamengo vai avançar para ter o estádio ali no gasômetro? Olha, eu tenho algumas informações que eu estou trabalhando nelas, né, eu vou publicar no meu blog e também no meu canal. O conteúdo do Fabrício Kika é ótimo, o canal Mundo na Bola, acessem lá, que é muito bom. Ele detalha com muita profundidade as questões do estádio, vai trazer mais conteúdo sobre isso também. Mas eu posso só dizer o seguinte, aqui de antemão, o Flamengo provavelmente vai conseguir esse terreno. Tá? Ele vai com tudo para conseguir o terreno, mas é uma operação muito complexa. Muito complexa. Não é nem uma questão, talvez não seja nem uma questão de dinheiro, mas a complexidade dos vários envolvidos nessa questão. Tá? Fundo de investimento, Caixa Econômica, empresa que faz uma espécie de acompanhamento dos acordos da Caixa, Prefeitura, Estado, tem vários elementos envolvidos, então é uma operação complexa, o terreno é um terreno que requer alguns cuidados específicos, porque ali já foi um gasômetro, como já diz, né? Então ali havia uma concentração muito grande de gás, de nafta, não gás natural, que é o atual, que alimenta os carros e tal. Então é de fato uma operação complexa. Eu estou preparando aqui o material, vou publicar no meu blog e no meu canal, entre hoje e amanhã, novidades a respeito disso também, mas eu posso dizer que o Flamengo vai sim atrás do terreno, com tudo para no futuro ter o estádio. Mas isso não tem nada a ver com o Maracanã, porque esse estádio vai levar anos para ficar pronto, se de fato ficar pronto. 5, 6 anos, sei lá quanto tempo. E até lá o Flamengo vai precisar de um local. Então o Flamengo vai continuar interessado no Maracanã. Se tudo der certo, é possível que o Flamengo um dia tenha o Maracanã em cogestão com o Fluminense e o seu estádio. Tem as duas possibilidades. É possível que isso aconteça e dure alguns anos. Tá? Mas não tem nada a ver com o Maracanã. O Maracanã não é prioridade do Flamengo mais, você pode dizer. No longo prazo, o Flamengo quer ter o estádio dele. Não dá. O Maracanã é deficitário, o Maracanã envolve essa questão política, e, enfim. O Flamengo tem que pensar no longo prazo e é possível que tenhamos aí novidades boas nas próximas semanas, sim, porque o clube está bem disposto e com um projeto bem concreto aí para viabilizar essa questão. O Maracanã não consegue nem botar
para ter a licitação logo definitiva, né? Sempre tem um problema, vai empurrando, enfim. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. E detalhes sobre a situação de La Cruz, como o Mauro César Pereira disse, né? Que o River Plate só aceita negociar sempre pagando 16 milhões de euros, dólares, né? 16 milhões de dólares para poder liberar o atleta. Lembrando que o River apenas tem 30% do jogador e o Liverpool do Uruguai tem 70% do jogador, né? Então, o Flamengo pagando essa fatia à vista, né? Que tem esse ponto aí importante, que o River Plate quer à vista. O River Plate ficando com esses 16%, né? Ele vai ter que dar 70% para o Liverpool do Uruguai, né? Então, se a gente for fazer a conta aí, 30%, o River deve ficar em torno aí de 4,8 milhões aí de reais, dólares, né? Para você e o restante para o Liverpool do Uruguai, né? Sobre a situação do estádio, né? A situação do estádio é uma situação longa ainda, que vai percorrer anos e anos e anos, né? Sabemos que para o Flamengo conseguir ainda essa parte do gasômetro, né? Que tem acesso, é perto de tudo aqui no Rio de Janeiro. Essa parte do gasômetro é um excelente local mesmo, a região, para poder fazer o estádio. Só que aquilo vai demandar tempo, de 5 a 10 anos ainda, né? Desde o Flamengo conseguir pegar o espaço, o terreno para você, até a construção final do estádio, isso deve demorar de 5 a 10 anos, e olha lá, né? Então, é aquilo. Primeira parte, o Flamengo conseguiu o terreno, né? Como o Mauro César adiantou alguns detalhes aí. Conseguiu no espaço, depois o Flamengo deve conseguir algum financiamento aí com a Caixa Econômica, com o BNDES aqui do Brasil, para poder financiar a obra, né? Sobre a situação da SAF, né? A situação da SAF aí, como o Mauro César ali comentou, eu vejo por bons olhos, sim, a questão da SAF. Só que se for da mesma gestão do Bayern de Munique. A gestão do Bayern de Munique é muito boa. Se não me engano, o Bayern de Munique vendeu, né, 25% das ações do clube, né, e ficou com 75%. Então, se for desse jeito aí, é bom, né? E o Mauro César falou, pô, vender 24% a 25% do clube para poder arrecadar na casa de 1 bilhão. Entendeu? Vendendo 25% do clube para arrecadar 1 milhão, e o Flamengo vai ser dono majoritário ainda, né? Acho que é um bom valor, né? 25% do clube por 1 bilhão, tá ótimo. Sobre a treta do Gabigol, acho que não precisa nem mais falar sobre essa situação aí, né? E a última, pra gente comentar aqui bem rapidinho, e a última aí sobre renovação de contrato do Gabigol, né? Bruno Henrique já assinou o contrato e só falta o Flamengo anunciar, que até agora não anunciou, né? Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e outros jogadores aí que estão em fim de contrato, né? Eu acho que Gabigol, ele nesse exato momento não merece renovação de contrato, né? Só que é aquilo, sabemos como que é a diretoria do Flamengo, né? Quer dar 5 anos para um jogador, quer dar aumento salarial para um jogador que não está fazendo nada essa temporada e se mete em polêmica atrás de polêmica, né? Em 2023, né? Eu esperaria, minha opinião, até o meio do ano que vem e de acordo com a situação dele dentro de campo, né? Como que ele estiver atuando, eu consigo tomar uma decisão para renovar ou não, né? É óbvio também que algumas pessoas devem se perguntar: se você deixar para renovar lá pro meio do ano de 2024, ele pode estar jogando bem e sair mais caro. Esse é o risco que o Flamengo vai correr. Tu vai correr o risco de assinar um contrato de 5 anos, se comprometer com um valor milionário, mais de 100 milhões, durante esses 5 anos, para poder se antecipar e renovar, e não sabe se é garantia que o Gabigol vai conseguir desempenhar um bom futebol ano que vem, correr o risco muito grande, né? Vai que o Gabigol, ano que vem, ele repete o mesmo futebol de 2023, ou até pior. Aí a bucha que o Flamengo vai estar nas mãos, né? Um jogador que vai ter 4 anos e meio de contrato dentro do Flamengo, não tá jogando bem, a idolatria que ele tem no Flamengo está sendo perdida aos poucos. E aí como que fica? Como que tu vai conseguir negociar um jogador que tem 4 anos e meio de contrato ainda, né? Então, é uma bucha aí que o Landim tem que segurar nas mãos, né? Se espera até meio do ano que vem, ou se já no final do ano, em janeiro, final do ano, dezembro, /janeiro aí, ele toma a decisão se renova ou não, ou espera mais um pouco, né?
Mas deixa tua opinião em um vídeo, acho que um vídeo com várias notícias sobre o nosso Mengão aí. É isso aí, tamo junto e deixe seu like aí.